Leitura do segundo livro dos Reis. Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu: permanece aqui, porque o Senhor me mandou até ao Jordão. E ele respondeu: pela vida do Senhor e pela tua eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. Então, 50 dos filhos dos profetas o seguiram, e ficaram parados, à parte, a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu o via e gritava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois, não o viu mais. E, tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. Em seguida, apanhou o manto que Elias tinha deixado cair, e voltando sobre seus passos, estacou à margem do Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram, para os dois lados, e Eliseu atravessou o rio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos chamados a mergulhar profundamente nas leituras que a liturgia nos oferece, extraindo delas lições valiosas para a nossa vida espiritual e cotidiana. As passagens que ouvimos hoje, da segunda livro dos Reis e do Evangelho de Mateus, nos convidam a refletir sobre temas essenciais como a continuidade da missão, a verdadeira devoção e a humildade em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Comecemos pela primeira leitura, tirada do segundo livro dos Reis. Esta é uma história rica e poderosa sobre a transição do profeta Elias para o profeta Eliseu. Elias estava prestes a ser levado ao céu em um redemoinho, e Eliseu, seu fiel seguidor, estava determinado a continuar o trabalho de seu mestre. Imaginem por um momento a cena: Elias e Eliseu, caminhando juntos, sabendo que este seria seu último momento juntos. Elias,
um dos maiores profetas da história de Israel, estava prestes a deixar a terra, e Eliseu, seu aprendiz, estava pronto para assumir o manto da liderança espiritual. Elias tenta várias vezes se separar de Eliseu, mas este, com uma determinação firme, responde: "Juro pelo Senhor e por tua vida que não te deixarei." Eliseu sabia que, para continuar a missão de Elias, ele precisava estar presente até o fim, receber a bênção e a unção necessárias. Quando finalmente chegam ao Jordão, Elias, com seu manto, divide as águas, e ambos atravessam em seco. É uma reminiscência da travessia do Mar Vermelho, um sinal de que Deus estava presente e ativo. Ao chegarem ao outro lado, Elias pergunta a Eliseu: "Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti." E Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Aqui, vemos a importância da continuidade da missão espiritual. Eliseu não pede riquezas ou poder mundano. Ele pede o espírito de seu mestre para continuar o trabalho de Deus. Esta é uma lição profunda para todos nós. A verdadeira herança que devemos buscar não são os bens materiais, mas a força espiritual e a capacidade de cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Passamos agora ao Evangelho de Mateus, onde Jesus nos dá instruções claras sobre a prática da justiça, da oração e do jejum. Ele nos adverte contra a hipocrisia e o desejo de exibição. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Jesus nos ensina que nossas ações de piedade, esmola, oração e jejum, devem ser feitas com pureza de coração e humildade, não para atrair a atenção ou louvor dos outros, mas para agradar a Deus que vê o que está oculto. Quando damos esmola, não devemos tocar trombeta diante de nós, mas fazer isso em segredo. Quando oramos, devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em secreto. E quando jejuamos, devemos ungir a cabeça e lavar o rosto, para que não pareça aos homens que estamos jejuando, mas apenas a Deus. Essas instruções de Jesus nos lembram que a verdadeira devoção não está nas aparências, mas na sinceridade do nosso coração. Deus vê além das aparências e conhece nossas verdadeiras intenções. Ele nos chama a uma vida de autenticidade e integridade, onde nossas ações são uma expressão genuína de nosso amor e reverência por Ele. Agora, vamos refletir sobre como essas duas leituras se conectam e o que elas nos ensinam sobre nossa própria jornada espiritual. A história de Elias e Eliseu nos lembra que a missão de Deus continua através de nós. Assim como Eliseu recebeu o manto de Elias, nós também somos chamados a receber e continuar a missão que Jesus nos deixou. Somos convidados a ser discípulos fervorosos, a buscar a porção dobrada do Espírito Santo para nos guiar e fortalecer em nosso caminho. E como fazemos isso? Através da prática sincera da nossa fé, como Jesus nos ensina no Evangelho. Ao praticar a justiça, a oração e o jejum com humildade e sinceridade, cultivamos um coração puro e uma vida alinhada com a vontade de Deus. Não buscamos a aprovação ou o aplauso dos outros, mas a intimidade com Deus, que nos vê e nos recompensa em secreto. Pensemos por um momento em nossa vida diária. Quantas vezes caímos na tentação de fazer coisas para sermos vistos e elogiados pelos outros? Talvez no trabalho, na família, ou até na igreja, buscamos reconhecimento e validação. Jesus nos chama a uma vida de humildade, onde nossas ações são movidas pelo amor a Deus e ao próximo, e não pelo desejo de impressionar ou ganhar status. Vamos também refletir sobre nossa prática de oração. Entramos realmente em nosso quarto interior, fechamos a porta e nos encontramos com Deus em segredo? Ou nossa oração é muitas vezes superficial, distraída, mais preocupada com as palavras do que com a comunhão verdadeira com Deus? E quanto ao jejum? É uma prática esquecida ou negligenciada em nossa vida? O jejum é uma forma poderosa de nos aproximarmos de Deus, de purificar nosso coração e de nos disciplinar espiritualmente. Jesus nos convida a jejuar com alegria, não com tristeza ou exibição, mas como um ato de devoção sincera a Deus. Ao sairmos daqui hoje, levemos estas lições profundamente em nosso coração. Como Eliseu, sejamos corajosos e determinados em seguir nossa missão espiritual.
Peçamos a Deus a porção dobrada de seu Espírito para nos guiar e fortalecer. E como Jesus nos ensina, pratiquemos nossa fé com humildade e sinceridade, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. Vamos agora ter um momento de silêncio. Fechemos os olhos e peçamos a Deus a graça de viver essas lições em nossa vida. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a ser discípulos fiéis, autênticos e cheios de amor. Senhor, nós te agradecemos pelas lições de hoje. Ajuda-nos a continuar a missão que nos confiaste, com o mesmo espírito de humildade e dedicação de Eliseu. Ensina-nos a praticar a justiça, a oração e o jejum com o coração puro, buscando apenas agradar a Ti. Que possamos ser luz no mundo, refletindo Teu amor e graça em cada ação e palavra. Amém. Meus irmãos e irmãs, ao sairmos daqui hoje, levemos conosco a esperança e a determinação de viver como verdadeiros seguidores de Cristo. Que a graça de Deus nos acompanhe e que possamos ser instrumentos de Sua paz e amor no mundo. Lembrem-se, somos chamados a viver nossa fé com autenticidade e humildade. Vamos buscar a Deus em segredo, e Ele, que vê o que está oculto, nos recompensará abundantemente. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.